Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Pessoal, nós vamos estar gravando uma série de vídeos falando a respeito de um verbo que apresenta uma certa complexidade, tá? Dentro da estrutura da língua portuguesa e também dentro da estrutura da língua inglesa, tá? Que é o verbo haver com sentido de existir, tá? Em inglês, tá? O seu infinitivo ele é formado pela junção do advérbio de lugar mais o verbo be, que é o que nós chamamos de there to be, tá? Esse seria mais ou menos o seu infinitivo, tá? Mas nós vamos começar falando da sua estrutura desde o início e depois estaremos apresentando, tá, essa estrutura assim, exemplificando de forma mais complexa um pouco. Mas no início nós vamos estar entendendo como funciona a sua construção, para que depois, não é, passemos assim a alçar voos maiores, vamos dizer assim, tá? Então, primeiramente, tá, o verbo haver com o sentido de existir, ele não existe propriamente dito, ele é formado, como eu havia dito, através da junção do advérbio de lugar, there, não é, que significa lá, ali, acolá, e o verbo be, não é? Portanto, o que acontece? Quando estamos falando do seu estado de presente, nós temos duas situações, né? Que é o que nós chamamos de there is e there are. There is, singular, there are, plural. Aí o significado, há, com H, tá? Mas aí surge aquela dúvida, mas há, singular, há no plural? Sim, ou seja, existem, não é? Olha que interessante. E aí, Márcio, mas esse verbo também pode ser trabalhado no passado? Sim. Aí nós temos there was e there were, não é? Aí no caso, havia, haviam, tá? Não vamos entrar naquela questão, não é, de, pelo menos por enquanto, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Calma, vamos devagar, vamos começar entendendo como funciona a sua estrutura, como funciona a sua construção, tá? Para depois entrarmos em questões mais delicadas, tá? Então, portanto, o passado de there to be, there was, singular, there were, plural, tá? E aí, Márcio? Existe futuro também? Sim. Só que agora observemos, perdão, não é? Uma coisa bem interessante, que agora a palavra be aparece. A palavra be não aparece, né, quando conjugamos o presente e o passado, mas agora no futuro ela aparece. No caso, não é? Nós temos aí um suposto futuro de presente e um suposto futuro de pretérito. Isso no comparativo com a língua portuguesa. Portanto, there will be, no comparativo com a língua portuguesa, futuro de presente. There would be, no comparativo com a língua portuguesa, futuro de pretérito, ou seja, haverá, haveria, tá? Portanto, nós estamos agora observando a sua construção, falando de presente, de passado e de futuro, certo? Então, este primeiro vídeo, nós vamos fazer alguns comentários a respeito de there to be sendo trabalhado no presente, no passado e no futuro, para que tenhamos uma ideia,
de como trabalhar este verbo que apresenta essa complexidade, tá? Eu diria até extrema, tá? Não é tão simples assim, tá? Porque o estudo de dare to be também, ele acaba levando-nos a estudar um pouco a questão de substantivos contáveis, tá? E não contáveis, o que não é o caso agora, né, de estar sendo apresentado neste vídeo, tá? Então, vamos dar alguns exemplos, tá? Só para que possamos ter uma pequena noção, né, de como trabalhar o verbo haver com o sentido de existir, tá? Então, por exemplo, tá? Vamos pegar o presente, tá? There is a boy. Um exemplo bem simples. There is a boy, tá? Ou seja, há um menino ou existe um menino, tá? Agora, there are some boys, tá? Existem alguns meninos. Podemos observar que na questão do presente, né, se pararmos e observarmos só um pouquinho, eu havia dito there is a boy, tá? There is a boy. Então, há um garoto. Esse há, ele é artigo indefinido. Então, uma linha de raciocínio bastante interessante. Observem. Artigo indefinido não contabiliza substantivo, porque boy é substantivo contável, tá? Aí no plural, se vocês pararem e observarem só um pouquinho, eu disse there are some boys, some boys. Eu usei o pronome indefinido para trabalhar a questão de plural. Então eu disse existem alguns garotos, tá? Então, observem bem, tá? Agora, vamos pensar em uma situação de passado, tá? Não vamos mudar muito a linha de raciocínio, tá? There was a boy. Havia um menino. There was a boy. Havia um menino. Não é? Não vamos entrar no caso, né, se é pretérito perfeito ou imperfeito. Não, vamos apenas nos concentrar aqui na questão da sua estrutura. There was a boy. Havia um menino. Agora vamos trabalhar o plural. There were some boys. Haviam alguns meninos. Plural. There were some boys. No singular eu usei o artigo indefinido, no plural eu usei o pronome indefinido. Olha aí. Vamos trabalhar ali uma linha. Agora vamos pegar algum exemplo. Vamos pegar um exemplo de futuro, tá? There will be a boy. There will be a boy. Haverá ou existirá um menino. Só para que possamos acompanhar a linha de raciocínio. A frase pode parecer um pouco sem sentido, porque nós estamos aprendendo a trabalhar a estrutura. There will be a boy. Haverá um menino. Né? Aí, uma questão interessante, tá? E o plural, Márcio? Como é que fica? There will be some boys. Haverão alguns meninos. There will be some boys. Então, olha que interessante. Eu trabalhei o singular com o artigo indefinido e eu trabalhei o plural com o pronome indefinido. There will be some boys. Haverão alguns meninos. Portanto, olha só, essa gama de informação
que eu acabo de passar. Tá? Então, com isso, nós podemos observar que there is, singular no presente, there are, plural no presente, there was, singular no passado, there were, plural no passado, there will be, singular e plural no presente. Agora, só que eu esqueci de um detalhe que eu vou colocar agora. There would be a boy. Haveria um menino. A mesma coisa acontece com o plural. There would be some boys. Haveriam alguns meninos. Portanto, aqui nós acabamos de observar a estrutura em si, como que ela é montada, ou seja, digamos assim, a mecânica dela. Portanto, ó, nós observamos agora o there to be no presente, o there to be no passado e o there to be no futuro. Tá? Então, nós vamos estar apresentando uma série de vídeos falando sobre essa questão, não é, do there to be, tá? Que é o verbo haver com sentido de existir. O meu nome é Márcio Antunes, falo aqui da Império Com. Eu vejo vocês no próximo vídeo.